Boa noite a todos. É bom vê-los aqui mais uma noite conosco. Desculpe. Vamos hoje à noite estar tendo duas sessões, então vamos estar cobrindo bastante, mas essas duas sessões não tem o tempo suficiente para cobrir tudo que é para caber nessas duas sessões. Então, vocês ouvem rapidamente e eu vou tentar falar claramente para todos nós entender um pouquinho mais sobre a criação e a evolução. Vamos orar. Senhor Deus nosso Pai, pedimos a sua liderança hoje à noite, pedimos o seu poder, o esclarecimento dos pensamentos que vão ser mostrados, ensinados hoje à noite. Pedimos que o Senhor possa me guiar e possa ser uma bênção aqui hoje à noite, pois pedimos em seu nome. Amém. Amém. Nós eu ia hoje à noite falar sobre várias das leis científicas que provam a criação e não a evolução, mas mudamos um pouco o pensamento da onde que nós vamos estar indo. Então, esse pensamento, esse ensinamento vai ter que ficar para a próxima conferência, tá, pastor? Enfim, nós sabemos biblicamente, e se está na Bíblia, claro, é a verdade, não tem como contradizer as Escrituras. Sabemos que todas as coisas foram criadas 6.000 anos atrás, então 4.000 anos antes de Cristo ali, nós temos a criação do mundo, e depois disso, é claro, rapidamente, infelizmente, o homem caiu em pecado. Sabemos que foi menos de 130 anos, que depois da criação que o homem pecou, simplesmente por causa da idade que Adão tinha quando Sete nasceu. Então temos, nos primeiros 130 anos, com certeza, Adão e Eva caíram em pecado. Depois disso nós temos o dilúvio. O dilúvio é o que nos mostra, o que deixou realmente evidências para comprovar a criação. E sim, os evolucionistas pegam certos fatos, certas coisas que a maior parte da população não compreende e mentem sobre elas para falar e para mostrar o que eles estão tentando indoutrinar para os nossos, não somente os nossos filhos, mas para nós também. Interessante o que Adolf Hitler falou, um homem perverso, um homem que matou milhares de pessoas. Infelizmente hoje em dia pessoas nem sabem mais o que ele tem feito, mas as pessoas são mais prováveis de acreditar numa grande mentira do que numa pequena. E os evolucionistas sabem muito bem disso. Então a mentira que eles criaram não foi uma pequena mentira, realmente foi uma coisa grandiosa. Ele também disse: se você falar uma mentira o tempo suficiente, autossuficiente e vezes o suficiente, as pessoas vão acreditar. Não importa se é verdade ou não, as pessoas vão acreditar se é com frequência repetida. E por isso que eles começam no ginásio com os nossos filhos, começam a falar, repetir até a faculdade, repetindo. Quando sai da faculdade, se eles não forem ensinados corretamente, eles vão crer que é o fato, quando é uma mentira de tal grandeza que foi fácil, infelizmente, das pessoas acreditarem. O dilúvio aconteceu há cerca de 2.400 anos antes de Cristo. Aqui vai ser um pouco difícil. Salmos 33, nós vemos: ele ajuda as águas no mar no montão, põe os abismos em depósitos. Nós temos, na criação do mundo, Deus colocou águas debaixo da terra. E também aqui em Salmo 136, aquele que estendeu a terra sobre as águas. Então nós temos as águas debaixo da terra e as águas que foram colocadas em cima das terras. Quando Deus criou o mundo, nós temos a terra que nós vivemos, tinha uma camada de água de uma forma em cima e tinha abismos ou água debaixo da crosta também. Nós vemos Gênesis 7, só vamos ver aqui o amarelo. Romperam todas as fontes do grande abismo, as águas debaixo da terra, e as janelas do céu se abriram. Mas vemos aqui que não somente as fontes das águas, mas todas as fontes. Então os vulcões também começaram a explodir aqui durante o dilúvio, e não vamos falar muito sobre isso necessariamente, mas quando o dilúvio começa, nós temos as águas caindo do céu por 40 dias, e nós temos aqui as águas também subindo de debaixo
da terra. O que aconteceu, nós temos as falhas nas terras hoje, e o que aconteceu é que romperam aquilo, então as águas não saíram lentamente, viram lentamente, provavelmente criando uma parede, né, de água e vindo que nem um tsunami. Então, quando o dilúvio aconteceu, não era só uma chuvinha lenta, uma chuvinha, nem somente também uma chuva forte, mas foi tsunamis ao redor do mundo inteiro que está acontecendo, vindo de direções diferentes por causa dos grandes abismos que foram rompidos, que foram quebrados ali naquele tempo. Então, muitas vezes nós pensamos da chuva, né, que caiu no tempo do dilúvio, mas não foi somente a chuva que trouxe o dilúvio mundial. Aqui nós vemos no azul, essas linhas azuis, são as linhas onde que tem as falhas na terra, e ali seria onde que saíram águas de debaixo da terra para o dilúvio. Todas essas bolinhas vermelhas são vulcões ao redor do mundo. Então, temos vulcões erupendo e também temos as águas vindo novamente de todas as direções ao redor do mundo inteiro. Então, as pessoas que estavam na terra naquele tempo, que provavelmente é basicamente a mesma população que nós temos no dia de hoje, eles não estavam somente tristes, né? Que está começando a chover, que nunca tinha chovido antes, mas estão aterrorizados. E Deus está, mesmo antes de mandando aqueles que não creram nele para o inferno, para o resto da eternidade, nos últimos dias, nas últimas horas, nos últimos minutos da sua vida, eles estão desesperados ali durante o dilúvio. Vou tentar falar. Bem, eu ia falar sobre a Pangaea, não vou falar, não temos o tempo. Mas eu não creio na Pangaea, tá? Só vou falar isso. Se tiver pergunta, eu respondo isso mais para frente. Fósseis. Fósseis são classificados, supostamente, acredita que a classificação fóssil representa a história da vida na Terra. E nós temos as camadas geológicas, né, que eles chamam as camadas geológicas, que também é uma mentira, como eles falam. Mas eles falam que nós podemos encontrar nessa camada somente os tipos de animais que viviam durante aquela época. Enfim, aqui embaixo os mais simples, né, e subindo até os mais avançados. Então, eles ensinam que a história da humanidade, ou a história da Terra, não da humanidade, mas a história da Terra pode ser encontrada da vida nesses fósseis. Os fósseis nas camadas mais baixas se acredita ter vivido antes daquelas camadas superiores. Isso é o que o evolucionista ensina, né? Não o que nós cremos. A primeira aparência de um fóssil é considerado o momento em que ele evoluiu. A última apresenta de um fóssil e considerar o tempo que ele foi extinto. Então eles temos as camadas aqui, geológicas, e com essas camadas eles encontram os fósseis, e eles falam que nós temos aqui o registro mostrando a evolução. Se fosse essa a verdade, se cada camada geológica que nós encontramos ao redor do mundo, se essa fosse milhões de anos, teria a camada em volta do mundo inteiro. Cada camada seria em volta de todo mundo, tá? Não encontramos em nenhum lugar a camada inteira, nenhum lugar. A realidade é que as camadas geológicas são encontradas em menos do que 5% do mundo. Se a evolução fosse verdadeira, seria em 100% do mundo, e todas as camadas seriam encontradas em todos os lugares. Mas não se encontra em nenhum lugar do mundo todas as camadas, e também muito pouco da porcentagem da superfície da Terra que tem essas camadas. Essa é o que eles dizem, o produto final o produto final de correlação é um abstrato mental, chamado uma camada geológica, uma mentira que eles fabricaram para poder doutrinar e ensinar a evolução, mas eles não mostram as realidades. Nós poderíamos ter o tempo inteiro só falando aqui sobre as camadas geológicas, não vamos fazer isso porque não temos todo esse tempo. O que eu quero que nós vemos aqui nessas áreas, aqui é alguns dos lugares ao redor do mundo, onde que nós temos as camadas geológicas, e as cores, não dá para ver muito bem, mas as cores naquele local. Então nós vemos aqui, essas são supostas a ordem que elas são para ser, e vemos que é tudo fora de ordem.
Se a evolução era verdadeira, todas elas estariam em todo o mundo e, é claro, sempre na mesma ordem. Mas nós encontramos não em todo o mundo, não encontramos em nenhum lugar todas elas, e em vários lugares onde que nós encontramos elas estão fora de lugar. Tem uma camada, vemos aquele primeiro, terceiro de baixo, né, com o penúltimo trocado. Então, completamente fora de ordem, e também não tem todas. Então, tem faltando, tem fora de ordem, mostrando que a evolução não é a realidade. O que são essas camadas? Porque, em geral, sim, encontramos os menores ou os mais simples, mais baixos na camada. Mas por que nós encontramos isso? Porque isso acontece ao redor do mundo. Muitas razões. Primeiro, habitação. A maior parte das fósseis que foram encontrados foram coisas que foram encontradas, coisas que vivem no mar. Tá. Já estão abaixo da água, fácil de fossilizar. Então sim, vai ser a primeira camada ali, porque a água já está lá, já está começando a cobrir. Rompem sim, você viu as linhas, muitas das linhas estavam no mar, tinha algumas na terra, a maior parte delas no mar. Então quando romperam ali a terra, aquelas criaturas que estavam bem naquele rompimento, aquela força da água os levou e enterrou. Então sim, a primeira camada ali vai ser os mais simples. Uma razão, porque habitat. Segundo, inteligência, mobilidade. Os menores não conseguem correr tão rápido quanto os grandes. A água está vindo, o maior vai correr e vai sobreviver mais tempo. Tá? Os pequenos enterrados, os grandes ainda correndo para a vida. Os pequenos não conseguiram, já estão mortos ali, e o maior, que é geralmente mais velocidade que tem, e consegue escapar das águas e de todas essas coisas. Então, e também a densidade corporal. Então, a realidade da camada geológica e a ordem que ela está, e na realidade nós vemos em todos os estratos, né, nós temos os deferentes. Então, a maior parte, sim, da primeira camada ali são os menores, mas não é tudo. Nós temos grandes animais também naquela primeira. Então, mas em geral eles encontram isso. E por quê? Mobilidade, inteligência e também conseguindo sair. Rocha dobrada. Eu adoro ver essas coisas aqui. A rocha dobrada, sem rachas, mostram que uma catástrofe aconteceu quando a rocha sedimentária ainda era mole. Então, quando nós temos uma camada geológica, ela se torna pedra, mas ela não é pedra quando começou. Então, nós temos aqui as camadas, nós vemos que elas curvam, né? Sem racha nenhuma. Se fosse pedra, se fosse rocha aqui, quando foi dobrada, tinha quebramento ali, teria um monte de rachos, pelo menos, né? Mas vemos aqui que dobraram sem quebrar em lugar nenhum. Como? Por quê? Porque era barro. Então temos várias camadas no mesmo tempo, dobrando. Não milhões de anos entre cada camada aqui. A evolução diz que cada camada que nós... Nem sei quantas camadas tem aqui, tem um monte. Mas cada camada ali supostamente é milhões e milhões de anos. Agora, para barro demorar milhões e milhões de anos para secar, complicada a situação, né? Mas vemos aqui essas rochas dobradas, vemos as montanhas inteiras, dobrando direções, voltando para trás. O que está acontecendo? Nós temos águas vindo em duas direções, trazendo barro, eles batem um no outro. Uma bate e vira a outra para trás. Então temos os tsunamis, né, vindo de direções opostas por causa do dilúvio que está acontecendo ali. E quando elas se encontram, elas ainda estão mole, mas já estão em camadas. Elas batem um no outro e faz uma dobrada nelas. Mas vemos que é óbvio que foram todas moles quando elas pegaram. Eu adoro isso aqui, é lindo demais. Montanhas inteiras com esse tipo de coisa. Evolução não tem evidência nenhuma. Não são milhões e milhões de anos sem rachadura, não é possível.
é simplesmente uma coisa que aconteceu durante o dilúvio que Deus trouxe sobre a terra. Também vemos o óleo e o carvão, são feitos de materiais vegetais e animal ou humano, né, carne, enterrados e sujeita à pressão e calor. Lembrando que no dilúvio todos os vulcões também estão explodindo, então tem bastante calor que está acontecendo nesse mesmo tempo. Esse processo, eles dizem que demora milhões e milhões de anos. Eles podem reproduzir agora óleo em dias. Não é uma coisa que demora milhões e milhões de anos. Agora eles não fazem porque custa bastante, para aquele calor e a pressão custa bastante dinheiro e bastante energia, então não faz o sentido deles fazer, mas eles conseguem sem dificuldade nenhuma. Então as camadas que nós encontramos de carvão são a vegetação que existia antes do dilúvio e os lugares onde que nós encontramos o óleo, né? É a população, bilhões de pessoas, juntamente com os animais. Claro, não sabemos quantos bilhões de animais também, mas um monte de animais e vegetação que está sendo encobertas durante o dilúvio. Eles falam que tudo isso demora, claro, milhões e milhões de anos. Então, cobre aquela pressão, aquele calor, supostamente por muito tempo. Mas não, foi tudo rapidamente que aconteceu e foi durante o dilúvio que ela começou e realmente aconteceu. Os poços de petróleo que nós temos, as rochas que encobrem o petróleo com o tempo ela causa muita pressão, chegando a 20.000 PSI, essa é a forma de medir a pressão, 20.000. Com isso, as rochas só têm a capacidade, no máximo, de aguentar 10.000 anos. O mundo foi criado 6.000 anos atrás, a dilúvio foi 4.000 e poucos anos atrás. Temos mais 5.000 anos de óleo antes que ela explode, antes que ela quebra todas as pedras e ela está flutuando em cima dos mares. No máximo. Evolução, se fosse verdade, não teríamos óleo debaixo da terra. Estaria tudo vazando, tudo em todos os seus lugares. Ela não estaria com a pressão que nós temos no dia de hoje. Quando você vê qualquer lugar, desculpa, não coloquei aqui, quando eles fazem aquela perfuração, o óleo sai jateando para cima, né? Por causa da pressão que ela está lá. E as pedras, no máximo, só aguentariam 10.000 anos. Então, o óleo e o carvão, novamente, provam que foi alguma coisa que aconteceu primeiro, menos que 10.000 anos atrás, e prova também que, obviamente, não foi a evolução, mas sim cabe perfeitamente no tempo da criação, 6.000 anos atrás. O processo de fossilização em rochas sedimentárias. O peixe foi coberto, né, vivo na lama, devido a enclausulamento. O peixe morre por asfixiação. O peixe, ao morrer, liberou amônia, fazendo com que o cálcio presente se precipitasse e penetrasse no corpo, solidificando calcificação ou silicação. Em aproximadamente 36 horas, o processo solidificação estará em estabelecimento. Eles falam que é milhões de anos. 36 horas já está começando e não demora tanto tempo para terminar o processo de calcificação ou de silicação. Agora, para criar um fóssil, anote aqui que é asfixiação. Não é qualquer morte também, tem que ser um tipo de morte específica que causa aquele vazamento de hormônio. Então não é qualquer morte que pode causar um fóssil em certas matérias. Então aqui esse tipo específico. Para causar que um dinossauro morresse de asfixiação, teria que ser bastante água rapidamente. Estão mostrando aqui qualquer fóssil que nós encontramos de um dinossauro já nos indica, foi uma coisa catastrófica, que realmente trouxe um monte de água. Seria necessária
a quantidade de água que foi o que nós vemos e lemos nas Escrituras, e não o que eles ensinam de milhões e milhões de anos. Jó 12, versículo 8, ao falar com a terra, e ela te ensinará, até os peixes do mar te contarão. Contarão o quê? Várias coisas, mas contarão sobre a criação. Alguém tem um aquário em casa aqui? Aquário? Tá. Já teve peixe morto no seu aquário? Muitos. O que acontece quando eles morrem, geralmente? Vão para cima? Para ter fóssil, ela pode ir para cima? Isso é o que acontece, né? O peixe morre, coitadinho. E com milhões de anos, a Terra começa a criar um fóssil. Mas não. Ela geralmente flutua. O que acontece? Seus peixes fazem a mesma coisa, né? Não deixa nada, nem os ossos. Come tudo. Não pode simplesmente ser uma coisa normal. Teve que ser uma coisa que aconteceu, que nem esse peixinho bonitinho. Eu tenho um aquário, mas eu não tenho nenhum peixinho tão bonito. Mas foi alguma coisa assim. Pegou ele e já assustou, coitado. O que a evolução ensina nem pode criar fóssil. Ela tem que ser enterrada viva para morrer de asfixiação. E depois, assim então, ela pode criar um fóssil. Então, para um peixe ser fossilizado, ele tem que ser enterrado rapidamente em algum tipo de tragédia, algum tipo de, seja um dilúvio ou qualquer outro tipo de catástrofe que está acontecendo. Mas uma coisa rápida e uma coisa que não é o normal. Milhões e milhões de anos. Parece que poderia ser. Ou não foi? Pronto. Esses peixes estão no processo de comer. Nem completamente engoliram ainda a sua presa. Vemos esse aqui está ainda lutando pela vida quando ele morre. Milhões de anos? Alguma coisa aconteceu drasticamente, rapidamente. Esses aqui não estão com medo da sua vida, estão com fome. Pastor, estou começando a ficar com fome agora. Não. E no processo normal vem uma tragédia, o dilúvio global. Nós temos na nossa mesa aqui alguns fósseis. Muitos fósseis de conchas fechadas são encontradas. Agora, por que isso é importante? Uma concha, quando ela morre, ela automaticamente abre. A concha, ela tem que se esforçar para ficar fechada. E assim que ela morre, os músculos soltam, né? E ela abre automaticamente. Então, se você encontrar uma concha que está fechada, ela ainda está viva. Mas nós temos fósseis de conchas fechadas. Por quê? Morreram enterradas, por serem enterradas. Interessante que nós encontramos elas nos lugares mais altos do mundo. Mount Everest, a montanha mais alta hoje, encontramos conchas fechadas, fósseis, em cima dela. Como? Novamente, a explosão da água debaixo da crosta, trazendo tudo isso aqui como tsunami, eventualmente parando em algum lugar, esses em cima dos montes mais altos. Fósseis encontrados ao redor do mundo inteiro, e os locais que eles são encontrados, a forma que eles são criados, tudo apontam para a criação, nada aponta para a evolução. Esse aqui é um animal, um peixe que é extinto. Não vou nem tentar ler o nome dela, você pode ler por conta própria. Mas o que ela está no processo de fazer? Dar luz. Parto horrível, hein, gente? Milhões de anos de parto. Coitada mesmo. Não, uma coisa que aconteceu instantaneamente, rapidamente. Evolução só
Muitos fósseis mostram um enterro rápido. Somente um enterro rápido pode produzir fósseis como esses. Mas eles não mostram isso, né? Eles mostram um monte de outras coisas. Mas isso, de jeito nenhum. Dinossauros, nós vamos falar mais sobre ela depois do nosso café. Mas dinossauros foram criados juntamente conosco. Nós vemos isso em Jó. Vamos ver isso mais para frente. Mas foi criado conosco e também foram para a arca, porque nós vamos falar mais sobre eles. Eu deixei algumas coisas aqui que eu não queria, mas tá bom. Bem. Gênesis 1:30, e todo o animal da terra. Então tudo que foi criado, nós vemos em Êxodo que tudo que está na terra foi criado por Deus naqueles 6 dias. E isso inclui os dinossauros, e vamos ver essas coisas mais para frente. Só 7 espécies, eu não tenho esse slide para a próxima vez, mas eu quero que nós vemos aqui, somente tem 7 tipos básicos, famílias, né, de dinossauros. Então, para todos os dinossauros caberem na arca, não precisava de muito, tá? Só 7 casais. 7 casais têm as famílias de todos os dinossauros que nós temos encontrado ao redor do mundo. Então, não é uma coisa extravagante, uma coisa que muitos pensam que é impossível. Agora, meu amigo aqui, ele é uma pessoa com muitas perguntas. Nem tem como todos os animais do mundo caber numa arca. E essa é realmente uma coisa que surge bastante. Pessoas têm uma dúvida, pessoas não crê na arca de Noé, e uma das razões é culpa da igreja, vou ser honesto. Nós mostramos um barquinho onde que todos os animais estão caindo para fora. Eles vão pensar o quê? Não cabe mesmo, gente. Não, é porque nós, infelizmente, estamos passando para o mundo um pensamento errado. Em Gênesis 7:2 nós vemos: de todos os animais limpos tomará para si 7 e 7. Os não limpos, 2. Então temos um casal de todas as famílias, não todos os tipos, mas todas as famílias de animais, e dos limpos nós temos 7. Agora vamos ver uma estimativa de todos os tipos de animais que existia provavelmente naquela época. Aqui tem uma lista, vou deixar vocês lerem rapidamente, lembra? Aqui tem bactéria, obviamente é bem pequenininho, cabe em qualquer lugar, mas temos aqui os nomes, os números das coisas, dos tipos de animais, dos tipos de coisas vivas que existiam, que nós cientificamente temos descobertos, ou que tem ao redor do mundo. Com isto, nós temos nas Escrituras, vamos voltar daqui a pouquinho para isso, mas nas Escrituras nós temos em Gênesis 6:19, 2 de cada espécie, não tipo, mas espécie. Em 7, versículo 22, nós vemos todo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas. Então a Bíblia é clara o que Deus mandou para a arca. Não é toda a vida, mas tudo que tinha respiração pelas narizes, tá? Todo inseto, ela respira pelos lados, ou essas coisas aqui, não vou explicar a ciência atrás dela, mas ela não respira pelo nariz que nem nós respiramos. Se você tem nojo de barata, não tente afogá-la, que não funciona. Por isso que depois de um dilúvio, nós vemos enchentes, né? Primeira coisa que você encontra lá é o quê? Um monte de baratas, né? Eles não respiram como nós, não conseguem. Tem que esmagar mesmo, gente. Tem que matar. Enfim, tudo isso para dizer que os besouros, esse tipo de coisa, não entraram na arca com Noé. Simplesmente essas coisas aqui embaixo. Tudo isso aqui está desclassificado, e somente esses tipos de coisas aqui que precisam entrar na arca com Noé. Então temos 6.200 aproximadamente de anfíbios. Nós temos 8.240 répteis, nós temos 9.956 pássaros, nós temos 5.416 mamíferos que respiram pelo nariz e que precisariam ir para a arca de Noé. Então nós temos 30 mil
tipo de criaturas que precisariam colocar na arca, certo? Errado. A Bíblia diz espécie. Então nós só precisamos de 2, no máximo 16 mil famílias ou espécies de animais que precisam ser colocados na arca de Noé. 16 mil, número grande? Mas vocês leram o que a Bíblia diz sobre o tamanho da arca? Não foi isso, tá? Tinha que ter uma espingarda para tirar o pica-pau ali. Mas infelizmente a igreja está promovendo isso. Nós estamos ensinando uma falsidade sem perceber que estamos fazendo isso. Mas não, a arca de Noé não tem nada a ver com aquilo, né? O tamanho da arca e a forma da arca, as dimensões que Deus deu para a arca, o mundo ainda usa hoje, porque as dimensões que Deus deu para Noé são as dimensões perfeitas para um barco ser estável, não o mais veloz, mas não o mais lento, não o mais estável, mas enfim, ela é uma boa média de todas as coisas. E é o que nós ainda usamos hoje. Por quê? Porque Deus sabe muito bem o que Ele está falando. Não sabemos todos os detalhes da arca de Noé. Tá? Podemos imaginar um monte de coisas e podemos levar horas simplesmente falando de um monte de coisas que Noé possivelmente poderia ter feito para facilitar a sua vida na arca. Mas sabemos o tamanho. Deus nos dá claramente o tamanho da arca. Nós vemos isso em Gênesis 6,15. E desta maneira o farás, de 300 côvadas. Puxa, já estragou aqui, né? Quem sabe o que é uma côvada? Eu tenho uma côvada ali na mesa, vocês podem olhar depois da conferência, mas tem uma côvada ali. Côvada basicamente é do dedo até o cotovelo. Aquele ali é a média da côvada daquele tempo. Então é um pouco maior que a minha côvada, mas a côvada ali. Então nós temos o tamanho, Deus dá exatamente o tamanho para Noé construir a sua arca. A arca seria, no nosso terminologia, a arca era 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Então temos essas dimensões que Deus nos mostra nas suas escrituras. Esta é o tamanho, ou este é o tamanho da arca. Olha o tamanho desse avião, olha o tamanho de um adulto dinossauro. Claro, todos os animais que foram para a arca, você acha que eram adultos? Não. Qual que era por que Deus queria trazer os animais para a arca? Para reproduzir quando saía, certo? Então você vai pegar jovens, que vai ter o máximo de tempo depois do dilúvio para reproduzir e para encher a terra. Então vai ter jovens ou até crianças menores e que vão encaixar muito melhor na arca. Mas aqui é o tamanho que nós temos na arca. Se fosse o que nós pensamos, coitado de Noé e os animais. Mas como que Deus criou uma arca bem estável? Uma arca que suportaria qualquer coisa que veio a ele, e foi uma tragédia, foi horrível o que ele passou. Os seus parentes ainda lá fora, nós não pensamos nisso, os seus tios, outros familiares. Sim, os seus filhos veio, mas ele perdeu familiares, perdeu amigos, provavelmente no dilúvio. A arca, nós não compreendemos muito bem, mas a arca real tinha a capacidade de 522 vagões de trem. Os 522 vagões de trem têm a capacidade de 125 mil animais do tamanho de ovelhas. Isso é uma média do tamanho de animais, tá? Você tem um ratinho, você tem um elefante, mas você pega a média e a ovelha, inclusive de dinossauros, tá, gente? Então nós temos aqui, nós cabemos 125 mil animais. Quantos precisavam caber? Máximo 16 espécies, 16 mil espécies, né? Com 16 mil espécies nós temos que ter um casal, 32. Temos os 7 para os limpos,
no máximo 50 mil, no máximo 50 mil animais precisavam entrar na arca. Tinha espaço para quantos? Por quê? Várias razões. Uma, comida. Mas comida não vai levar todo esse espaço. Deus é um Deus maravilhoso. E vamos por esse aqui, meu amigo voltando aqui. Por que Deus usou um dilúvio e não simplesmente matou todas as pessoas más daquele tempo? Tem várias razões. Uma delas é que o dilúvio não deixaria evidências que o milagre deixaria. Deus fez o dilúvio para que nós pudéssemos ver as camadas que foram deixadas para trás, que não são ao redor de todo mundo, para deixar os fósseis, para deixar todo o óleo, para deixar todas essas coisas, para nos mostrar várias coisas. Jó 12:8, fala com a terra e ela te ensinará. Desculpa. O dilúvio deixa evidências. As evidências estão aqui para nos lembrar do propósito do dilúvio. Julgamento de Deus sobre o pecado. O dilúvio nos mostra a misericórdia de Deus. No máximo precisava 50 mil animais. O espaço tem para mais do que o dobro. Eu creio que Deus não queria que só Noé e sua família entrassem naquela arca. Em Pedro nós vemos, primeiro antes disso, em Gênesis 6, nós vemos que Deus deu para Noé 120 anos até que o dilúvio viesse. Infelizmente nós também não compreendemos a inteligência naquele tempo e pensamos que levou todo esse tempo para Noé construir aquela arca. Não. Noé era muito mais capaz do que nós poderíamos imaginar de ser. Os seus filhos construíram essa arca rapidamente. Nós temos bem provável que antes do dilúvio eles estavam tendo guerras nucleares, como nós tivemos na Segunda Guerra Mundial. Eles eram muito mais avançados que nós podemos imaginar. Mas Deus deu 120 anos de misericórdia. 120 anos esperando para que Noé pudesse espalhar e pregar. Em 1 Pedro 3:20, os quais no outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Esperava, não para Noé terminar a arca, mas a sua longanimidade, a sua paciência com o homem, a sua misericórdia, querendo que pessoas viessem para a arca. Capítulo 2, versículo 5, 2 Pedro, nós vemos: mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça. Nós pensamos de Noé, nós pensamos que ele construiu a arca, entrou naquela arca e Deus trouxe o dilúvio. Sim, ele fez isso. Mas ele também pregava a justiça. Aquela arca foi daquele tamanho porque Deus não quer que ninguém se perca. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. É interessante que a arca de Noé tinha uma porta. Deus sabia que até 50 mil animais estariam vindo para a arca. Seria mais fácil ter várias portas, né, gente? Mas não, representando a salvação, uma porta. Lembra que Noé entrou naquela arca e Deus esperou, depois que Noé entrou na arca e todos os animais estão na arca, ele esperou por mais 7 dias antes que Deus fechou a porta. Chega aquele dia que a porta fecha. No dia da nossa morte, no dia da morte das pessoas, se eles não têm colocado a sua fé em Jesus Cristo, não tem mais uma porta para entrar para a salvação. Depois da morte é condenação eterna.
Mas até aquele dia nós temos uma porta, Jesus Cristo. E o dilúvio nos traz, sim, um lembrete do juízo de Deus sobre o pecado, mas também, se nós olharmos na história corretamente, nos mostra a longanimidade, nos mostra a paciência, nos mostra o amor que Deus tinha para aquelas pessoas, também para nós. Eu creio que Deus fez aquela arca daquele tamanho porque Deus queria. Infelizmente eles não aceitaram, mas Deus queria que pessoas entrassem lá com Noé. Nós somos, tá bom, se eu chegar no tamanho, nos meus 4 também vou ser o mesmo tamanho de uma ovelha. Vamos dar 25 mil ovelhas de comida ali para todos. Isso significa que Deus estava preparando, no mínimo, o espaço para 50 mil pessoas. Mas eles todos rejeitaram. A evolução, ela veio porque eles não querem aceitar. Eles não querem entrar pela porta que Deus tem providenciado. Eles querem ignorar a Deus, eles querem rejeitar a Deus, eles querem fazer tudo do seu próprio jeito. Que nós não sejamos assim, que nós, sim, pela salvação, é claro, aceitamos a Jesus Cristo, mas que nós também podemos apontar para as outras pessoas aquela porta que Deus tem aberta até a nossa morte, a salvação em Jesus Cristo. Senhor Deus nosso Pai, obrigado pela misericórdia, obrigado pela sua paciência conosco, obrigado que o Senhor preparou um lugar onde que todo aquele que cria também poderia escapar. Deus, se há alguém hoje aqui, hoje à noite, que ainda não colocou a sua fé em Cristo, pedimos que eles possam hoje à noite entrar pela essa porta. Mas também nos ajude como cristãos de ver as evidências que o Senhor tem deixado para trás e não ser enganado pela evolução, mas lembrar sim do seu julgamento e ao mesmo tempo da sua graça. Nos encorajar de fazer mais para o nosso Deus tão maravilhoso, pois nós pedimos essas coisas em seu santo nome.